Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo com todos? Olha, meu amigo Jeff, Olá, doutor Felipe. Doutor Felipe está entrando aqui para bater esse papo com a gente. Só pessoal, organizando a câmera aqui para ficar beleza? bacana. Acho que está direitinho aí. Vamos lá. Tudo certo, Felipe. Vamos iniciar Tranquilo? nossa live. Está entrando bastante gente já, né? Está entrando uma galera aí. Eu fixei Já aqui tá para entrando todo uma galerinha mundo. aí. Fixei para todo mundo aqui já para saber qual vai ser o nosso tema, se entrar durante a live, né? Para saber o que que a gente vai comentar, o que que a Uhum, gente vamos conversar. Mas isso, vamos lá. vamos lá. Então hoje a gente vai bater esse papo aí, né? Conversar um pouco sobre governança de TI. Hum, Certo. beleza, Vamos partir do começo. Explica um pouquinho aí para a galera o que é essa governança de TI, Jeff. com certeza. O Silvio tá mandando um abraço aí. Falou, Silvio. Um abraço de. Obrigado por prestigiar. Bom, Felipe, é o seguinte, a governança de TI é uma grande inovação que a gente temos dentro da área de TI, mas é algo que ainda não vingou dentro do mundo mercadológico. Mas não porque não existe tecnologia. Eu entendo que é o seguinte, que a governança de TI, para que ela possa realmente se solidificar, os profissionais de TI têm que entender realmente da sua importância. E o principal é ter o perfil para justamente se tornar um gestor de TI. Porque o que, que a gente nota dentro de toda a nossa experiência? Que ainda os profissionais de TI ainda pensam em apenas tecnologia. E isso é um grande erro. Hoje a tecnologia ela está muito além da tecnologia realmente de fato. Primeiramente, antes de a gente entender o que é uma governança de TI, a gente tem que entender para que serve a tecnologia da informação. É uma coisa que eu sempre digo em todas as palestras que eu dou, em eventos, na própria sala de aula, eu sempre pergunto para todos, para que serve a tecnologia da informação? O que é a tecnologia da informação? Aonde a gente tem que realmente entender o quê? Que antes a tecnologia da informação era apenas uma mera manutenção de computadores, né? De impressoras, de infraestrutura. Hoje não. Hoje a tecnologia da informação ela está justamente para agregar valor em todos e qualquer segmento do mundo mercadológico. É esse entendimento que o profissional tem que entender para que ele possa realmente fazer uma governança, né? Então, ou seja, só para pegar tua pergunta e o conceito, a governança de TI, nada mais, nada menos, ele é uma extensão da governança o quê? Corporativa, onde, para poder fazer uma boa governança de TI, tem que entender o que é uma governança corporativa. Isso é algo inevitável. Perfeito? Entendi. Só um Perfeito. conceito rápido sobre a governança. Inclusive, até pegando um ponto aí com relação a isso que tu falou, tem muita empresa, seja local, às vezes até empresa um pouquinho maior, que ainda trata a TI apenas como computador, como ativos, né? Impressoras, como Hum, máquinas para o cliente, enfim. hum, É um aspecto é, que é uma cultura que eu acho que com o tempo já está mudando, né? Apesar de tudo que a gente está passando, a gente sabe que tem um lado negativo, mas toda essa questão aí da pandemia, esse isolamento social, permitiu que a gente pudesse, de fato, ver a tecnologia, né? A tecnologia que a gente tem, o que, que a gente pode fazer, o que, que a tecnologia proporciona para a gente, né? exatamente. Tanto é que hoje a gente já vê algumas mudanças, né? A empresa ela já está mudando.
A dificuldade que eu sinto é o entendimento dos profissionais para isso, tá? De que forma a gente vê as empresas mudando? Simplesmente pela mudança do seu organograma. Se você perceber, fazer um levantamento de todos os organogramas das empresas, a tecnologia da informação ela estava bem embaixo da sua hierarquia. Ela estava bem embaixo mesmo, lá na parte operacional. Hoje não. Hoje você pega alguns organogramas até de médias empresas, de grandes empresas, e até de órgãos públicos. A TI, ela está ao lado da superintendência, ela está do lado da governança corporativa. Por quê? Porque ela entende que a governança corporativa ela vai precisar trabalhar uma ideia, uma estratégia, um raciocínio, uma inteligência, para que você possa chegar ao objetivo empresarial, né? Que é a lucratividade, que é a rentabilidade, que é a prospecção de maiores clientes, que é um aumento de filial e tudo mais. Mas só que ela só vai conseguir isso se utilizar o quê? A tecnologia. Por quê? Porque vai ser mais fácil e mais acessível de você o quê? Prospectar um melhor cliente, estudar o mercado, trabalhar as parcerias, utilizar ferramentas colaborativas para a sua redução de custo. Então, dentro desse pensamento, as empresas que já adotaram, né, que já mudaram o seu pensamento, que a tecnologia não é mais custo e sim um investimento, o primeiro passo importantíssimo foi o quê? Foi a mudança do organograma, para que todos tenham consciência da sua importância o quê? Tecnológica. Mas aonde é que a gente bate? Volto a dizer, é a mudança cultural de pensamento dos profissionais da tecnologia da informação. Né? Isso que é o grande gargalo hoje, onde eu entendo que é exatamente o seguinte, que o profissional da tecnologia da informação, como a teoria como o conceito a tecnologia da informação, ela está justamente para agregar valor a qualquer outro segmento. Então, de que forma, né, uma pergunta para todos que nós estamos ouvindo, de que forma nós vamos melhorar os outros segmentos se a gente não entende de logística, se a gente não entende da parte administrativa, se a gente não entende análise de indicadores, se a gente não entende de redução de custo e tudo mais. Não tem como, né? Não tem como você analisar tudo isso. Porque dessa forma, você nunca vai conseguir trabalhar o quê? A governança corporativa. Porque geralmente, quando se fala de governança corporativa, ou melhor, de governança de TI, só se fala de ITIL, só se fala de COBIT, né? Está surgindo PMBOK, a questão, né? Está surgindo a questão do PMBOK hoje, que está na moda, né? Então, ou seja, só se fala disso. Mas, antes de chegar aí, você tem que preparar todo o terreno, tem que fazer uma parte operacional, uma parte burocrática, né? Uma parte tecnológica. E falando da parte burocrática, uma coisa que eu ouço muito da tecnologia da informação, os profissionais da tecnologia da informação em geral, que a tecnologia ela tem que ser objetiva, né? Mas só que as pessoas confundem objetividade com sem rotina, com sem uma burocracia inteligente, aonde a gente ouve esse Jeff, né? Eu ouço muito isso, principalmente nas empresas que eu passo, esse Jeff, como é que tu acha que a rotina ela é boa? Rotina só atrapalha. Eu falei assim, não, negativo. Rotina ela expressa disciplina, ela expressa procedimento, ela expressa melhorias dentro do teu processo já definido. Então, se a tua rotina está te atrapalhando, então é a tua rotina que está errada. Né? Então, ou seja, aquela questão da mudança cultural, né? Tudo aquilo que muda a rotina do funcionário, né, gera um certo incômodo, né? Gera um certo incômodo, entendeu? E isso, quando a gente fala de governança corporativa, nós estamos falando de liderança, tá? Nós estamos falando de liderança. Então, esse cara que está na liderança, além de conhecer a parte técnica, tem que estar muito aflorado a sua parte o quê? Comportamental.
Quantas Uhum. reuniões você já ouviu gerente chegar e falar assim, pessoal, vamos fazer uma reunião. Aí o que que ele fala? Assim, olha, nós temos que melhorar a comunicação, nós temos que dar o melhor suporte para a galera da área administrativa, nós temos que trabalhar o nosso helpdesk da maneira assim, assado, cozido. Aí, no final, fala assim, entenderam, pessoal? Ficou todo mundo entendido? Mas só que ele só falou a consequência. Não falou a forma como tem que chegar a uma melhor Uhum. comunicação, a forma de como você vai trabalhar o helpdesk, a forma que você vai fazer um atendimento. Aí sim que entra a parte técnica, que a gente vai utilizar vários frameworks aí que estão na moda, como o Power BI, né? Como o GLPI, como o Trello da vida, como o BSC dentro de um projeto de indicadores, porque tudo isso você tem que analisar. Então, ou seja, hoje o cara da tecnologia da informação, se ele tiver apenas parte técnica, ele não vai conseguir jamais fazer o quê? Uma governança. E o pior, se a liderança tiver isso, né? Ou melhor, se a liderança não tiver esse pensamento, jamais você vai também conseguir implantar com as suas ideias sobre essa governança corporativa. Entendeu? Esse que é Perfeito. o ponto É, fundamental. com certeza. Isso até que eu ia te perguntar. Como é que é esse perfil desse gestor que vai ser Hum. responsável aí por todas essas mudanças dentro das organizações? Perfeito. O perfil, ele é de extrema importância, né? Eu sempre costumo dizer que o perfil de um líder, ele precisa ter 4 pontos principais. Ele precisa ter a parte de planejamento, tá? Por que planejamento? Se a governança corporativa é uma extensão, ou melhor, se a governança de TI, ele é uma extensão da governança corporativa, então você tem que fazer um planejamento. Você tem que saber ler um planejamento. Você tem que saber trabalhar uma matriz SWOT, por exemplo, tá? Então, consequentemente, tu tem que fazer essa análise. Esse é o planejamento, é o primeiro ponto. O segundo ponto é a organização. O que seria a organização? Seria justamente trabalhar o quê? A divisão de tarefas, tá? A organização de setores, a hierarquia, trabalhar a autonomia, que a gente chama hoje de empowerment, certo? Então, essa divisão por perfil é muito importante para que você possa colocar pessoas específicas e boas lá na área de redes, lá na área de desenvolvimento, lá na área de suporte, perfeito? Estudar a equipe que você tem, colocar eles aonde eles vão realmente atuar da melhor forma possível nas áreas, certo? Esse é o segundo ponto, é a organização. O terceiro ponto é justamente a direção. O que seria a direção? Que, na minha opinião, é o grande gargalo hoje do mercado, né? Por quê? A direção, ele é o acompanhamento de tudo que foi planejado, de tudo que foi organizado. Ou seja, para saber se realmente tudo que está sendo planejado está sendo realmente o quê? Feito, tá? E o Executado, né? principal, para saber tudo que foi planejado, realmente as coisas estão dando certo. E de que forma ele vai saber se está dando certo ou não? Aí entra o quarto ponto. É justamente o quê? O controle, certo? O controle. O controle, ele só mede números, é mensuração de resultado. Você chegou na mensuração do resultado de uma forma negativa, não tem mais o que fazer. Você vai ter que planejar novamente. É por isso que a direção é um fato muito que importante. É aí que eu digo que a liderança ela não tem um conhecimento de gestor para poder atuar dentro da governança corporativa. Por quê? Pensa só, se a governança corporativa ele é um lado estratégico, a governança de TI ela entra num lado tático, teoricamente, certo? Uhum. Aí o que que a gente ouve muito a governança de TI falar assim, as lideranças no caso, né? A liderança fala assim, olha, vamos fazer um planejamento estratégico aqui para a gente poder chegar ao nosso objetivo. Já começou errado, porque não é planejamento estratégico. É planejamento o quê? Tático,
certo? Porque a governança de Uhum. TI, ela é extensão da onde? Da governança corporativa. E quem vai executar é o gestor o quê? De TI. E o gestor de TI, sim, ele é o quê? Ele é o tático. Ele tem que pensar que ele é o tático, porque ele não faz planejamento estratégico. Então, é esse pensamento que a gente vê muito isso no mercado todo. Agora, vai falar para um cara desse, né, que não é estratégico. Ele não vai entender nunca. Mas por que não vai entender nunca? Porque ele é estritamente técnico, né? Estritamente técnico. Uhum. É, entendeu? É por isso que eu falo que hoje a galera de TI, ele tem uma capacidade de perpassar por várias áreas. Se você não conseguir perpassar por várias áreas, alguma coisa está acontecendo. Ou você é muito técnico em algum segmento, né? Ou a sua aptidão ela não é de gestão, entendeu? Dentro da gestão, Felipe, eu estudei gestão a minha vida toda. Minha vida toda eu estudei gestão. Então, hoje eu me considero um especialista em gestão. Se você pegar a minha graduação, meu TCC foi em planejamento estratégico, a minha pós no UFA foi em gestão em risco, a outra minha pós foi em gestão de TI, uma outra minha pós foi em gestão pedagógica, então foi tudo trabalhado em gestão, entendeu? Então é isso que eu vejo hoje, os gestores faltar isso. E isso se falando parte de gestão mesmo, né? Gestão, planejamento Uhum. estratégico, gestão de negócio e tudo mais. Fora a questão do lado comportamental, que é a questão da inteligência emocional, que é a saúde mental, o relacionamento interpessoal. E essa parte do comportamental eu venho estudando já há 3 anos para cá. Só para trabalhar o quê? A liderança, a governança realmente com base na liderança. Porque todo o processo de governança corporativa, de governança de TI, de gestão de TI, qualquer tipo de atividade que você vai realizar, tudo vai passar por pessoas. Tudo. Então, Perfeito. se você não conseguir, né, motivar essas pessoas, trabalhar o poder de persuasão, fazer que realmente a sua ideia, né, é bom para a sua organização, fazer a sua equipe lhe acompanhar, não adianta você nem ter nem poder de gestão e nem poder trabalhar na parte técnica, que você não vai conseguir colocar as suas habilidades o quê? Em prática. Então, esse que é o fundamento geral da governança de TI. Entendi. Outra coisa que eu ia te perguntar, tu falaste sobre gestão de risco, né? Eu acho que é Uhum, até bom comentar sobre isso, porque a gente sabe, né, todos os benefícios que a tecnologia tem, que ela vai trazer para a nossa uhum. empresa, mas a gente também tem que saber trabalhar essa questão da gestão de risco, né, de quanto a TI também pode oferecer risco para o nosso negócio. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Perfeitamente, né? Tanto é que hoje a gestão de risco, ela está sendo muito batida hoje. Eu particularmente eu nunca tinha mais ouvido falar em gestão de risco, mas com a questão da pandemia, isso gerou Uhum, tudo uma questão de risco, né? Tudo uma questão de risco. O que seria uma questão de risco, por exemplo, na época da pandemia? A questão, por exemplo, do trabalho do home office, né? Você vai tirar os profissionais do trabalho interno, vai mandar para casa. Aí o que é isso? É um risco. Será que risco de quê? Será que a produtividade vai cair? Será que os nossos resultados vão cair? Será que os nossos números vão cair? Porque hoje a TI ela trabalha com um painel à vista, né? Como o que a gente chama de gestão à uhum, vista. Vai estar lá no painel lá, o dashboard lá, né? O dashboard lá, todo os gráficos. A gente vai saber a nossa produtividade. Então, indo para o home office, será que isso vai cair? Isso é o quê? Uma gestão de risco, um exemplo de gestão de risco. E outras coisas também. Por exemplo, se você trabalhar na área de desenvolvimento, você quer mudar uma plataforma, você quer mudar uma arquitetura, você quer mudar alguma regra de negócio, você quer atender uma análise de requisitos solicitada pelo teu cliente, vamos imaginar que ele te pede 10
requisitos novos, né? 10 pedidos. Essa análise desses 10 pedidos tem que ser muito bem analisada para poder saber se não vai trabalhar ou atrapalhar o teu programa, se não poderá atrapalhar a regra de negócio que foi colocada, se vai ter que aumentar uma procedure, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser analisado para trabalhar justamente o quê? Os impactos, tá? Os impactos que poderá oferecer aonde? No seu desenvolvimento, ou do seu produto, ou do seu serviço, que a gente chama de mitigação, né? Mitigação de risco, onde você vai trabalhar justamente o quê? Uma análise prévia, né? Para que você não aconteça, caso aconteça algum tipo de problema durante o seu desenvolvimento. Então, a governança de TI, ela está muito além do que você trabalha parte operacional ou a parte realmente manual. Ela está justamente ali em cima, pensando nos resultados, pensando da melhor forma que você vai trabalhar, e tudo isso melhora para quem? Para a empresa, claro, né? Porque a empresa ela vai ganhar o quê aí? Ela vai ganhar melhores resultados, ela vai ganhar melhores satisfações, e ela vai ganhar redução de custo, ela vai produzir mais com menos recurso. Então, ou seja, ali tem duas cabeças pensantes. É da governança corporativa e é da governança o quê? De TI. E agora, com a nova roupagem, Felipe, surgiu uma nova governança, né? Que foi a governança o quê? De RH. Então, dentro da hierarquia, você vai ter 3 governanças. Isso no alto padrão da hierarquia, claro. Hoje, a governança corporativa está no meio, certo? E entre eles aqui está a governança de TI e a governança o quê? De RH. É como se fosse assim na prática. O dono de uma empresa fala assim, olha, eu quero me tornar a melhor empresa até 2025, porque eu quero abrir uma filial, eu quero aumentar o meu nicho de mercado, eu quero aumentar o meu mix de produto. Então, ele vai colocar isso dentro de um planejamento, certo? Aí, o que ele vai dizer? Qual é o primeiro passo? É quem? É a galera o quê? Da tecnologia. Aí ele vai dizer, governança de TI, o que eu preciso para que eu possa chegar a esse objetivo? Aí a governança de TI vai dizer, você precisa de um site, você precisa de um software, de um RP, por exemplo, para poder controlar as tuas compras, o teu pedido, a tua logística, a tua cobrança de inadimplente, assim sucessivamente. Você também precisa de um sistema colaborativo para poder tratar os seus clientes, um CRM, por exemplo, da vida. Perfeito? Então, a TI já passou toda a infraestrutura, o quê? Para a governança corporativa. Aí, por último, vem a governança o quê? De RH. Aí a governança corporativa vai dizer, governança de RH, eu já tenho essa ideia e eu já tenho essa infraestrutura. Com base no que já está pronto, o que o RH fala? Ah, você tem um RP, né? Beleza. Então, nós vamos contratar pessoas, né? Pessoas habilitadas a utilizar o quê? Um RP. Ah, você trabalha com o CRM, né? Beleza. Então, nós vamos contratar pessoas especialistas o quê? Para o CRM. Mas também a gente vai precisar de um gerente. Mas o gerente vai ter que analisar tanto a infraestrutura como também o planejamento. Então, a gente vai trabalhar o quê? Um multiprofissional, como a gente chama hoje dentro da gestão, que é a gestão design thinking, né? Onde ele tem uma habilidade mais eclética, mais que eu costumo dizer que é glocal, né? Não é nem global e local, é glocal. Ele tem uma visão local e global, né? E isso é difícil você encontrar no mercado. Às vezes a gente fala isso na forma de conversa, de bate-papo, a gente pensa que é fácil, mas é altamente difícil você encontrar isso, né? Porque a gente trabalha justamente com pessoas. Então, a governança do RH, ele vai contratar pessoas específicas naquilo que a governança corporativa quer e específica das habilidades que a governança de TI o quê? Elaborou. Olha só como as 3 governanças, eles trabalham de uma forma sincronizada. Juntas, né?
Entendeu? Então, consequentemente, essa operacionalidade vai sair de uma forma o quê? Correta. Porque você vai ter uma infraestrutura correta, você vai ter uma governança corporativa direcionada e você vai ter uma equipe totalmente alinhada ao negócio, que a gente costuma dizer dessa forma. Entendeu? Aí eu dei um exemplo prático de como é que funciona essas 3 governanças. Entendi. Agora, com toda essa situação aí de pandemia, de isolamento, como é que essas empresas estão se reinventando aí para manter essa atuação dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje? Isso aí é um grande desafio, né? Principalmente a questão do processo de adaptação ao home office. O primeiro ponto aí que a gente percebe é que, se tratando de home office, primeiramente foi aquele impacto, né? Semana que vem já vai entrar de home office. Mas só que não é simples você entrar de home office. Primeiro, tem a questão do perfil do colaborador. Ele entende que ele saindo da casa dele, ele só consegue trabalhar se ele estiver fora da casa, né? Mas por que isso? Por causa do seu ambiente, né? Nem todo ambiente ele é confortável para que você possa fazer um bom trabalho. Nem todo profissional ele tem uma residência referente a um escritório, por exemplo. Tem pessoas que não têm um computador em casa, utilizam da empresa, né? Às vezes tem criança pequena, onde você não consegue trabalhar e você não consegue controlar e gerenciar o barulho, por exemplo. É por isso que hoje muitas empresas, por exemplo, o SERPRO fez isso, né? O SERPRO fez isso. O nosso órgão federal fez isso. O que aconteceu? Trabalhou de home office e, se tratando de um órgão federal de tecnologia da informação, tudo que você produz dentro de um órgão desse, dentro de uma tecnologia, uma infraestrutura pronta lá, consequentemente, né, ou provavelmente, você não vai ter em casa. Por quê? É caro, o valor é caro. Aí o que aconteceu que o SERPRO fez, né? Que eu tenho conhecimento disso, onde o SERPRO ele fez o quê? Ele passou para alguns profissionais, tá? Aqueles que não tinham qualquer tipo de equipamento, cedeu os equipamentos do órgão, tá? Para levarem para suas residências. No meu órgão também aconteceu isso, tá? Mas claro, tá? Com toda a questão de contrato, né? Um termo de compromisso, responsabilidade, né? Com toda uma responsabilidade. Isso com certeza foi colocado, né? A procuradora jurídica entrou na situação, fez um termo de responsabilidade, claro, todo de uma forma legal. Mas, de que forma poderia, né, trabalhar? Só se for dessa forma, porque como é que você vai adquirir de uma hora para outra? Então, houve essa parceria para que o profissional tenha realmente uma condição de trabalho, certo? Tanto de infraestrutura, como também de o quê? De produtividade em casa. E outras, né, como eu presto serviço para algumas empresas de consultoria, alguns até me pediram algum auxílio referente a isso. Teve empresários que emprestou até as cadeiras, né? As cadeiras. Eu já vi muitos casos assim. Entendeu? As mesas. Então, ou seja, o empresário falou assim, meu amigo, leve o que você quiser. O que eu quero é produtividade, né? E outra, o profissional ele tem que trabalhar sim, ele tem que se adaptar. Esse método veio para ficar, né? Veio para ficar. Infelizmente, a nossa cultura aqui da região norte ainda tem aquela cultura do ponto, né? De você bater o ponto. Sim, muito forte, inclusive, né? De você chegar, eu vou bater meu ponto, eu vou sair, eu vou bater meu ponto, eu vou tirar meu intervalo, eu vou bater o meu ponto. Exatamente. E a governança, ela é totalmente ao contrário disso, né? A governança, ela preza o quê? Produtividade. Produtividade e o quê? Satisfação o quê? Do colaborador. Porque a gente tem várias gerações, né? A geração Y, a geração X, a geração Z, né? Então, ou seja, essas gerações, elas mudam constantemente. Então, tem gerações que gostam de trabalhar à noite, tem gerações que gostam de trabalhar de manhã, tem gerações que gostam de trabalhar
de várias formas. Por exemplo, eu tenho conhecidos que trabalham na IBM, que trabalham na Nestlé, que trabalham na Google, né? Onde eles me falam, Jeff, ó, a minha empresa trabalha 24 horas. Se eu quiser para lá só à noite, eu vou. E se eu também não quiser, eu também não vou. Porém, eu tenho que trabalhar minha produtividade. Aí é onde é que entra a governança aí? Na questão do quê? Da mensuração dos indicadores, né? Então, sem precisar ela controlar o funcionário por forma de ponto, né? Ela consegue deixar o cara à vontade para ele trabalhar, né? Com certeza. Aí entra o gestor. Se ele não conseguir mensurar isso, né? Se ele não conseguir mensurar essa produtividade, portanto, ele nunca vai conseguir trabalhar o quê? A governança o quê? De TI. E outra, né? E outra, Felipe. Tem empresas que eu conheço, né? Tem empresas que eu conheço que não quer mais voltar. Entendeu? Continua de home office. Entendeu? E vai permanecer, né? Mas por que isso? Mas por que isso? Porque o resultado... Redução de custo, né? Isso, e os resultados continuaram, né, dentro da meta. E outra também, teve até empresas que aumentaram esses resultados. Aí pensa para um empresário desse. Ele reduziu, por exemplo, um insumo da empresa dele, ele reduziu a energia, né? Ele reduziu vários custos fixos e também os custos variáveis, tá? E continua a mesma produtividade, consequentemente, se tornou uma empresa não só lucrativa, mas também uma empresa o quê? Rentável. Qual é a empresa que não quer isso? Entendeu? Com certeza. Entendeu? Então, a governança corporativa ela é justamente isso, né? Ela é muito além de uma tecnologia, tá? Alinhado justamente o quê? A governança corporativa e o poder de gestão. Então, para a empresa isso é essencial, essencial. Porque as empresas hoje dão celular, dão notebook, computador, dão várias ferramentas tecnológicas. Da onde é que vem isso? Da governança de TI. Né? Aquele exemplo que eu dou. Quero chegar assim, assado, cozido, né? Tecnologia, o que eu preciso? RH, o que eu preciso? E só vai realmente trabalhando o quê? A gestão. Então, o conselho que eu sempre dou para todos os profissionais de TI é estude gestão, estude administração, estude economia, estude contabilidade. Né? Isso é muito importante. Né? Todos esses fatores, isso faz você se tornar um gestor de uma governança corporativa muito bem definida. Mais um ponto que eu posso dizer a galera de TI sempre fala, mas eu ganho pouco, eu não sou valorizado dentro da minha empresa. Aí a primeira coisa que eu pergunto, o que tu faz na tua empresa? Né? Eu faço suporte, eu ajeito máquina. Aí eu falei assim, para onde é que tu quer crescer? Eu quero trabalhar em redes, eu quero trabalhar em desenvolvimento. Eu falei assim, mas tu já fizeste um curso de gestão de projeto? Tu tem uma certificação Furukawa? Né? Mas eu quero ser gestor de TI. Mas tu conhece IT, conhece COBIT, tu conhece um pouco de gerenciamento de risco, tu conhece um pouco de administração, um pouco de logística, um pouco de economia. Aí eu disse, não conheço. Então não tem como tu ser um gestor. Tu vai continuar realmente na manutenção. Entendeu? Entendeu? Isso é uma autoconsciência, né? Que a gente... Isso é dentro da psicologia. Como eu estou estudando a parte de psicologia, né? Eu estou estudando há alguns anos a parte psicológica. Isso vem muito da autoconsciência, né? Da autoconsciência e não colocar na culpa da empresa que não te valoriza. Aí entra a nossa auto o quê? Responsabilidade. Não, realmente, eu não consigo progredir porque eu realmente o quê? Não conheço. Entendeu? Então isso é aquela situação, né? O que eu faço para mudar, né? A minha situação. O que eu faço para mudar, né? Exatamente, entendeu? Todo o teu sucesso só depende de você, né? Tudo depende de você. Eu vou dar um exemplo aqui. Logo quando surgiu a nota fiscal eletrônica, que foi de 2009 para 2010, tá? Eu era um dos coordenadores da área tributária, tá? E muita gente falava assim, que o Jefferson é da área de TI, né? E é da área tributária.
Mas quando surgiu a nota fiscal eletrônica, ninguém falou mais nada, porque ninguém sabia o que era um XML, ninguém sabia o que era uma certificação digital, né? Ninguém sabia o que era um DANF e tudo mais. E tanto é que eu fiz vários cursos de certificação digital, de nota fiscal eletrônica, de conhecimento de transporte para vários contadores, né? Por quê? Porque eles estavam muito acostumados de fazer um livro de inventário, um livro de entrada e saída, um livro de apuração, de uma forma manual, de encadernação, né? Levava lá na Secretaria da Fazenda para ele poder trabalhar a autenticação. E hoje a gente não sabe, hoje a gente sabe que toda a fiscalização tributária é uma fiscalização online, né? Uma fiscalização online. Quando ele bater lá na tua porta lá, a notificação já chega. Então, não tem mais como você trabalhar hoje de uma forma manual. Vem a questão do SPED, por exemplo, né? Então, tudo isso é bem referente à tecnologia da informação. Então, o profissional tem que saber isso. Se não souber, não adianta, entendeu? Com certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar, Jeff, a gente sabe alguns benefícios, né, que a governança de TI traz para as empresas, mas assim, o que a gente vê é que a maioria das organizações elas só enxergam o lado financeiro, tá? Existe um outro lado, né, além do lado financeiro. Quais seriam assim os outros benefícios que a gente tem trabalhando essa questão da governança de TI além do lado financeiro para uma organização? Além do lado financeiro, a governança de TI ela vai te trazer vários tipos de benefícios, como, por exemplo, a integração de todos os setores, tá? Onde você vai ter uma linha de raciocínio único dentro de um propósito, onde que todos vão conversar da mesma forma e provavelmente a empresa ela vai o quê? Atingir seu objetivo de uma forma o quê? Mais rápida, né? Onde que se essas informações elas são totalmente integradas, então todas as informações elas vão passar por um filtro, né, dentro de uma parte estratégica para chegar ao quê? Ao seu objetivo. Então, o primeiro ponto é justamente o quê? A integração. O outro ponto importante também é justamente a descentralização da informação, tá? Se você tem um fluxograma muito bem definido, se você tem um organograma muito bem definido, a descentralização dessa informação ela vai ser evidente. Se há uma descentralização de informação, consequentemente, você vai ter uma equipe homogênea. Diante de uma equipe homogênea, facilita o quê? O teu prospecto o quê? De cliente, de lucratividade e o quê? De rentabilidade. Perfeito? Então, esse é justamente um outro ponto. Mas o ponto principal que eu acho que a governança corporativa ela tem hoje é o quê? É o acesso ao cliente de uma forma mais aguçada, de uma forma mais direcionada, onde dessa forma você consegue oferecer o melhor produto para o teu cliente ou o melhor serviço para o teu cliente, tá? Por que você consegue fazer isso através da governança de TI? Porque você está utilizando framework, ferramentas específicas para poder fazer um estudo dessas pessoas, desses produtos, desses serviços, e quando você realizar qualquer tipo de lançamento, você já vai trabalhar de uma forma planejada, né? Aí você vai fazer justamente aquela matriz SWOT, você vai trabalhar um estudo de mercado, tudo através de uma forma o quê? Tecnológica. Vai fazer um estudo de mercado? Vai fazer um estudo de mercado? Vai. Mas só que como era feito o estudo de mercado antes da governança corporativa? Tu ia para campo, né? Tu ia para a rua, tu ia fazer questionário, tu ia fazer pergunta, tu ia fazer entrevista. Hoje não. Hoje a governança corporativa ela está totalmente online, tá? Ela estuda teu cliente de uma forma online. Um exemplo para todo mundo entender. Quando você acessa americana.com lá, por exemplo, você vai comprar um computador, você vai comprar uma impressora. Quando tu acessa a tua rede social, lá no cantinho já aparece a tua possível compra. Por que acontece isso?
é um estudo de cliente, é um estudo de perfil. Então, diante daquele perfil, ele passa para a governança corporativa de TI, ela passa pela governança de TI, tá? Passa para a governança o quê? Corporativa para fazer uma análise. Opa, aquele nicho eu encontrei, aquele produto ele é vendável, aquele meio de comunicação ou de venda ou de evasão do meu produto é o mais aconselhável. Opa, bora montar uma estratégia para a gente poder investir. Aí, marketing, vem cá, marketing, né? Vamos investir nessa propaganda, porque vai dar certo. Vem cá, força comercial, vem cá, bate nesse produto, porque está tendo muito acesso, que a gente chama hoje de leads, né? A gente chama hoje de leads, né? O que são leads? Nada mais, nada menos, é uma prospecção de clientes, o quê? De uma forma de perfil, né? De uma forma de perfil. Você verifica assim, aquele cliente lá, ele gosta das taças, ele gosta do nosso serviço. Então, não precisa ele chegar e conectar com a gente. Vamos lá e vamos realmente atacar esse cliente e trazer esse cliente o quê? Para cá. Não pode mais esperar cliente, né? A governança não quer isso. Ela quer que você o quê? Ataque. Mas por que isso? Por que ela quer precisa ataque? Porque a competitividade está muito grande. Se tu não for... A gente não pode ficar só esperando, né? Vem outro e vai, né? Perfeito. Se tu não for, o outro vai, né? Mas qual é o grande desafio? É saber quem é esse cliente por primeiro. Se eu tenho uma governança de TI, se eu tenho uma ferramenta e eu consigo identificar mais rápido, opa, esse é o diferencial competitivo que eu tenho. Eu só tenho isso se a governança de TI ela for o quê? Incorporada. Entendeu? Bacana, Jeff. Falando um pouquinho com relação a framework, né? Como tu comentaste lá no começo, né, da nossa live. A gente tem aí o COBIT, a gente tem aí o White, o PMBOK. Assim, pensando em termos de mercado, né? Pode ser local ou nacional, se tu tiver esse conhecimento. Mas o que tu achas que hoje está mais indicado? Ou se a gente consegue aplicar todos esses frameworks dentro das organizações ou a gente aplica eles de forma individualizada? A questão desse framework, né? Isso é um ponto bem bacana que tu citou, Felipe, sobre a questão da individualização ou da sua aplicação. De acordo com que eu trabalho das minhas experiências, antigamente era de uma forma muito individualizada, certo? Até a forma de ensinar, a gente ensinava do modo que era realmente antigamente. Por exemplo, o IT ele é infraestrutura, né? A gente sempre dizia assim, o IT ele é infraestrutura. Trabalhou em infraestrutura, tu pensa no IT, né? Passou na gestão, tu já pensa no COBIT. Era mais ou menos assim. E você trabalhava de uma forma individualizada. Geralmente o IT ele era trabalhado lá na questão da rede, que era uma infraestrutura muito pesada, que era lá no suporte, né? Para controlar os equipamentos e tudo mais. Aí o COBIT ele estava justamente para poder gerenciar tudo isso, né? E tudo mais. Hoje a gente não pode mais pensar dessa forma, tá? Hoje o IT e o COBIT, eles têm que trabalhar junto, tá? Com a agregação de quem? Do PMBOK, tá? O PMBOK hoje, ele veio justamente para agregar valor o IT e o COBIT. Porque o IT e o COBIT, se você perceber, ele era meio assim, meio capenga. Porque se tu utilizasse o IT, ele ia pensar só numa coisa. O COBIT, ele ia pensar só numa outra coisa. Mas faltava algo para fazer uma junção. Que chegou justamente o quê? O PMBOK. Porque o PMBOK ele vai dizer o seguinte, olha, IT e COBIT, vamos caminhar nesse caminho. Vamos por esse caminho. Vamos por outro caminho. Aí, nós três vamos o quê? Trabalhar da melhor forma possível, porque o PMBOK hoje ele é como se fosse um mentor, né? Ele é como se fosse aquele articulador, é como se fosse aquele cara da orquestra, né? Para poder trabalhar tudo isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático agora que aconteceu dentro do meu órgão, né? Eu sou gestor de projetos lá do órgão público, sou da área de desenvolvimento lá de sistemas. Aí a gente estava discutindo referente, eu solicitei lá, né? Estava discutindo lá, estava conversando com a equipe, tudinho.
A gente solicitou lá para o setor de homologação, né? O servidor de homologação. Aí, dentro do servidor de homologação, existe toda uma gerência, tá? Existe toda uma gerência. Aí vamos dizer que a gente está trabalhando o COBIT aqui, né? Trabalhando as melhores práticas, verificar quais são as melhorias que a gente poderia ter, mas aonde é que a gente vai buscar esse servidor de homologação? Na infra o quê? Estrutura, né? A infraestrutura que tem que nos dizer se há possibilidade, se realmente tem, né? Se tem espaço no servidor, qual é a quantidade que ele poderá nos fornecer, né? E outra, se não tiver, refere-se o quê? Ao custo. Aí é onde entra o custo? Na governança. Porque a gente vai trabalhar assim, a gente tem uma verba para gastar, mas gastou nisso. Então, ou seja, você pode perceber que a gente passou pelas 3 áreas. Pelo COBIT, elas se autocompletam, né? Se autocompletam, né? E trabalhou realmente o quê? No PMBOK. Então, ou seja, hoje, de hipótese alguma, você pode trabalhar de uma forma individualizada. Porque se você trabalhar de uma forma individualizada, em vez de você pegar a TI e juntar, tu tá pegando a TI repartindo, né? Repartindo. Aí tu vai tratar 3 setores. TI suporte, TI infraestrutura e TI desenvolvimento. Porque não pode. A TI ela é uma só, entendeu? Porque elas todas se completam, né? Consequentemente. Deu para entender direitinho? Jeff, tranquilo. E a questão dos métodos ágeis, né? Eu não sei como é a tua experiência com relação aos métodos ágeis dentro do teu órgão aí. Mas o que a gente vê muito hoje, eu vejo muito comentário de amigo meu que trabalha em empresa, ele fala, minha empresa, a gente usa Scrum. Aí eu pergunto assim, algumas coisas para ver como é que eles estão executando o Scrum. A teoria é bem bonita, mas na prática é assim, vai fazendo qualquer coisa, tem que entregar amanhã, aí vai entrega qualquer coisa. Aí no final o cara faz uma entrega errada. Então eu queria um pouco dessa experiência aí com relação a esses métodos ágeis. Não sei se vocês trabalham com Scrum também no teu órgão. Trabalhamos. Metodologias ágeis tem que estar na veia, do profissional, mas muita gente confunde, né? Metodologias ágeis, a gente vê nas bibliografias que são desenvolvimento rápido, tá? Mas o profissional ele não vai a fundo desse conhecimento. Metodologias ágeis não é tu colocar um foguete no desenvolvedor e ele sair programando. Não é isso, né? A metodologias ágeis, ela está justamente 90% dentro da análise de requisito, né? Dentro da análise de requisito. Que é essa minha grande responsabilidade lá dentro da gestão de projeto. Porque além de eu ser gestor de projeto no meu órgão, eu trago isso para mim. A minha responsabilidade, eu trago isso para mim. Sinal, a análise de requisito é comigo. Por quê? Porque eu tenho conhecimento em várias áreas. Então, não tem como tu fazer uma análise de requisito para um sistema financeiro, por exemplo, se tu não sabe o que é um custeio, o que é um financeiro de fato, o que é um empenho. Se tu não sabe o que é essas técnicas, consequentemente, tu não vai conseguir fazer uma análise de requisito bem definida. Portanto, dentro da análise de requisito hoje, os mais famosos hoje que a gente trabalha, né, e outras empresas trabalham, são o Scrum, né, que é o Scrum, que muita gente gosta de falar, e também tem o Kanban, tá? Mas uma coisa que eu sempre aconselho a todos. Kanban, né? Tem uma coisa que eu sempre aconselho a todos. E cai justamente no perfil, tá? É por isso que eu falo que hoje o perfil ele é fundamental para o sucesso de uma organização. Onde eu digo o seguinte, se sua equipe ela é muito imatura, se ela é imatura ainda, não tem uma experiência, ela não é disciplinada, ela não tem uma boa comunicação, obrigatoriamente tu tem que utilizar o Scrum. Por que eu digo isso? Porque ele tem cadência, ele tem passo a passo, ele tem retrospectiva. Então, ele tem uma série de situações onde você pode pegar qualquer tipo de erro antes de entrar em código. É uma coisa que eu sempre digo para todos os desenvolvedores, né, e para os meus alunos. Desenvolvimento de software, 20% é código. 80% é planejamento. Porque se você entra no código,
tu já tem que saber o que fazer. A regra de negócio já tem que estar pronta. A UML já tem que estar pronta. A arquitetura já tem que estar pronta. Se na hora do código você surgiu alguma dúvida, aonde foi o erro? No requisito, no planejamento. Aí tu vai justamente no bate e volta, bate e volta, bate e volta, aí a metodologia ágil cai por terra. Porque você vai trabalhar o quê? O tempo, né? Então, eu sempre digo, utilizou o Scrum, equipe imatura. Equipe imatura usa o Kanban, né? Ah, mas o Kanban não tem cadência? Tem cadência sim, mas só que é muito sutil. E para uma equipe imatura, ele não consegue o quê? Enxergar, certo? Outro ponto importante, né? Isso é uma dica para os desenvolvedores, para os chefes de desenvolvedores ou de qualquer equipe que queira utilizar metodologias ágeis. Não diz para a tua equipe que tu vai utilizar metodologias ágeis. Principalmente se ela for imatura. Né? Porque ele vai dizer, eu não sei utilizar isso. Tem alguns que vão dizer que não é usado mais isso, que isso eu já ouvi, né? Eu também já ouvi isso. Eu já ouvi isso, né? Entendeu? Então, não diz. Usa de uma forma sutil que vai dar muito mais resultado. Isso é uma técnica de liderança que eu dou. Né? Não diz que tu está utilizando framework. Não fala nem framework. Fala que tu vai utilizar um programa. Né? Não fala que tu está utilizando um data warehouse, um data lake, um data mart. Né? Tu não fala nada disso. Fala que tu vai utilizar um banco de dados. Né? Às vezes o jargão, né? Às vezes o jargão, as pessoas pensam que às vezes é bonito, mas é bonito quando a gente estamos envolvido com uma equipe realmente madura. Quando não é madura, meu irmão, né? Você vai se tornar o chato, você vai se tornar o sabichão, né? Que chamam. Né? Então, tudo isso tem que ter realmente um jogo de cintura. Então, a dica que eu dou na metodologias ágeis é justamente isso, né? A questão da imaturidade, questão da maturidade, né? O Scrum, o Kanban, tá? E esse ponto principal, né? O metodologias ágeis, ela está no planejamento, né? Trabalhar justamente os requisitos muito bem definidos. Comunicação, fazer um brainstorm, né? Fazer um brainstorm. Se fizer uma dúvida, né? Implanta o Chikawa, faz um 5W2H, tudo isso são metodologias ágeis que você pode utilizar. Quando tiver realmente muito bem definido, tá? Perfeito. Chegou e manda para o código, tá? E manda para o código. E lembrando, código é 20%, 30%. 60%, 70%, 80% é planejamento. Aí sim que você trabalha na metodologia ágil. Só pegando o parente de fazer o que era antes, o que era depois, né? Antes, o que era antes? Você produzia mais, né? E planejava menos. Aí o teu programa trabalhava 6 meses, 8 meses, 1 ano. Hoje não. Hoje você planeja mais e executa de uma maneira muito mais rápida. Esse é o principal dilema da metodologia ágil. Beleza? Entendi. Felipe, Beleza. já vamos trabalhar, vamos dar 1 hora já, né? 5 minutos já. 5 rápido, minutos. Né? Rápido, rápido. A hora voa. Mas pra sabe gente que fechar então, Jeff. Quando a conversa tá boa assim, entendeu? É, quando a conversa tá embora, boa, né? quando o assunto tá bom, é rápido que vai. Entendeu? Verdade. Pra gente fechar então, Jeff, aí nesses 4 minutos agora, como ficam as empresas aí pro futuro? Para segundo semestre, nosso futuro aí, com toda essa nossa situação hoje em dia? O futuro é o seguinte, as empresas elas vão se reinventar, tá? As empresas elas vão pensar seriamente em fazer, não existe aquele semipresencial, né? Não Sim. tem a faculdade semipresencial, as empresas vão pensar em semi-home office, tá? Isso não é chute que eu estou dando, isso já é realidade, né? É realidade, né? E também algumas conversas que eu já estou ouvindo, que eu já estou participando, né? Como eu falei, eu presto algumas assessorias para algumas empresas, eles já estão me perguntando,
de que forma eles podem fazer isso, tá? Redução e rodízio de funcionário, tá? Justamente para trabalhar o quê? A redução de custo. E só basta a gente trabalhar o quê? A readaptação. Lembrando que a indústria 4.0 está aí, as empresas vão precisar da gente menos ainda dentro da empresa, ela vai precisar mais a gente Com fora, certeza. né? Trabalhando a gestão, trabalhando uma internet, um sistema colaborativo, porque isso é muito ágil, né? Por exemplo, uma reunião hoje. Você não precisa mais trabalhar, a gente vai fazer uma reunião, todo mundo 8 horas lá na empresa, 9 horas, 10 horas, não. Hoje você está esperando a sua filha lá na escola, você está na fila de um banco, fila de um banco não, que tu nem vai mais para a fila do banco, tu paga tudo online, né? Tu vai no, Verdade. tu vai no supermercado. Supermercado. Tu vai no supermercado, ali tu já está fazendo o teu plano, tu já está fazendo uma dica ali para o teu subordinado, tu já está fazendo uma reunião. Então é isso que a empresa quer hoje. Hoje a empresa ela quer realmente produtividade e com pouco custo. Então a gente tem que pensar nisso, né? E estar preparado para essa nova roupagem que o mundo corporativo está nos trazendo. Isso aí. Perfeito? Temos aí 2 minutos para se despedir aí, agradecer a presença do pessoal que pôde assistir até agora. Valeu, Jeff, obrigado pela presença aí, sempre dando essa força para a gente. E a gente está por aí. Eu que agradeço, Felipe, eu que agradeço mesmo o convite. É um prazer sempre colaborando, disseminar todo esse conhecimento, né? Então, que conhecimento a gente tem realmente que espalhar para todos. Isso que eu acho importante. E também falar para todos, né? Estudar, trabalhar essas lives aí, tá tendo live direto. Eu, particularmente, eu assisto quase todas as lives. Eu sou um cara que eu estudo de tudo, praticamente. Claro que eu tenho as minhas especialidades, mas é sempre ouvir outras informações e aproveitar essa pandemia para poder se qualificar, porque realmente quando voltar, vai realmente sobreviver só aqueles que se prepararam durante essa pandemia. Tá ok, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos, tá? E até a próxima mesmo. A Estácia Nanideu deixa um abraço também para todos. E qualquer coisa, se quiserem conhecer a nossa unidade, fique à vontade, tanto eu, como também o professor Felipe, como também todos os professores, a nossa coordenação geral, vai estar pronto para recebê-los. Tá bom? Isso aí, valeu, Jeff. Obrigadão. Bom final de semana. Beleza, meu amigo. Um abraço. Tchau, tchau, Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.